Oi, gente! Estamos aqui mais uma sexta-feira da nossa série Entendes o que Lês e hoje nós temos uma edição especial para falarmos da Páscoa e para isso eu gostaria de ler um texto para vocês que está aqui em Colossenses no capítulo 2, no versículo 16 e 17. Diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que esse texto traz pra gente? Que todas as liturgias, todos os holocaustos, os sacrifícios do Antigo Testamento, principalmente ali estabelecidos na lei mosaica, eles apontavam para Cristo. E isso é o que nós vamos discutir hoje. Ao longo de todo esse estudo eu vou estar mostrando para vocês as normas do Antigo Testamento com relação à Páscoa, as Páscoas que foram realizadas ao longo da história do povo de Israel antes da vinda de Cristo, e nós vamos perceber como que todas elas de alguma forma ou de outra apontam para Cristo e para a sua igreja. Beleza? Então vamos lá? Entendes o que lês especial de Páscoa? A primeira Páscoa ela aparece lá em Êxodo no capítulo 12. Nesse momento Deus já tinha falado com Moisés para libertar o povo do Egito, da escravidão ali no Egito. E aí Deus manda 10 pragas e nós sabemos que a última praga era a da morte dos primogênitos. Então Deus institui a Páscoa para o povo lembrar. Essa é a palavra-chave de toda essa festa. Por quê? Porque três palavras precisavam ficar ecoando na mente do povo durante essa festa. Era libertação, para que eles lembrassem do momento que eles foram libertos do Egito. A partir da primeira Páscoa, eles saíram do Egito, puderam caminhar pelo deserto e chegar à Terra Prometida. O livramento da praga dos primogênitos, nós temos registrado que nenhum dos primogênitos dos filhos de Israel morreram naquele dia por essa praga. E o juízo executado sobre todos os deuses. Deus se mostrou único Deus forte e poderoso nesse momento. Porque enquanto o Egito tinham vários deuses para as rãs, para as moscas, o deus Ra, da luz e tantos outros, Deus foi executando juízo a cada um deles. E o juízo final foi contra o próprio faraó, que se era instituído o próprio Deus sobre o seu povo. Então, no momento em que Deus vem com essas pragas e ele liberta o seu povo do Egito, ele também executou o juízo sobre todos os deuses. Então, falar de Páscoa é lembrar de libertação, livramento e juízo. E o mesmo vale para nós hoje. Essas três palavras precisam ecoar na nossa mente quando nós pensamos em Páscoa. Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos livres da ira do Senhor contra o pecado da humanidade. E nós também estamos justificados diante de Deus por meio de Cristo Jesus e pela sua morte lá na cruz. Então, da mesma forma que a Páscoa era um memorial para o povo de Israel, ela também tem que funcionar como um memorial para nós hoje. E aí a gente vê isso, por exemplo, ecoado na ceia do Senhor. Toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos trazendo a memória da Páscoa também. Porque, Jesus lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 19 ao 20, ele diz assim: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, essa frasezinha, em memória de mim, nos faz perceber que tudo isso ecoa na Páscoa, porque era um memorial, era uma forma de manter fixo na mente do povo a libertação, o livramento e o juízo. Quanto ao ritual da Páscoa, ainda em Êxodo 12, primeira coisa, tinha que ser sacrificado um cordeiro ou um cabrito para que eles pudessem celebrar a Páscoa. Eles iam matar esse cordeiro, iam tirar o sangue dele e colocar em bacias. E ali com isopo, no último vídeo que eu postei eu falei que era o isopo, então se você não viu, corre lá e dá uma olhada. Eles pegavam com isopo, molhavam ali no sangue desse cordeiro e tinham que passar na viga das portas. E uma coisa interessante é que apenas os naturais da terra e estrangeiros circuncidados podiam participar da festa da Páscoa. E quem eram os que não podiam participar da festa da Páscoa? Os temporários na terra, ou seja, aqueles só de passagem, eram mercadores, entre outros, e os incircuncisos, ou seja, apenas aqueles que eram participantes da aliança podiam participar da festa da Páscoa. E aí a gente vê lá em João, no capítulo 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, da mesma forma que um cordeiro tinha que ser sacrificado na Páscoa, assim também Jesus foi sacrificado em favor de nós.
Em Romanos 5,9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Gente, lembra que eu falei? Libertação, livramento e juízo, as 3 palavrinhas que tinham que ecoar da Páscoa. No momento em que o sangue de Jesus foi derramado para nos livrar da ira, estava ecoando justamente o juízo sobre os deuses daquele tempo. Deus estava derramando a sua ira sobre o povo do Egito, e o sangue do cordeiro estava livrando eles da ira de Deus naquela praga. E aí a gente vê exatamente ecoando a mesma história com relação a nós e o sangue de Jesus. E mais, lá em Romanos 2,29, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Então ainda vale a mesma coisa. Para sermos participantes da Páscoa, participantes do sangue de Jesus, nós temos que ser participantes da aliança, termos os nossos corações circuncidados pelo Espírito Santo, ou seja, termos uma marca da promessa, a marca do Espírito Santo nas nossas vidas. E como que essa marca é demonstrada? Através dos nossos frutos, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito mostram que o nosso caráter é circuncidado diante de Deus e que nós verdadeiramente somos cumpridores da lei e participantes da aliança de Deus. A segunda Páscoa, ela já foi celebrada no deserto, enquanto a primeira Páscoa foi celebrada no Egito, a segunda Páscoa já foi celebrada no deserto no 2º ano depois que eles tinham saído do Egito. E aí ficou instituída que ela deveria ser no dia 14 do mês de Abib. O mês de Abib é abril ou maio. Tem essa divergência na questão das datas em relação ao calendário judaico e o nosso calendário atual. E aí, por que esse dia? Porque foi o dia em que eles saíram do Egito. Então, por isso que nós comemoramos a Páscoa em abril, justamente por causa do mês de Abib, que lá em Israel é o primeiro, para nós aqui já é o 4º. E aí eles tinham que comer o cordeiro da Páscoa. Então, eles tinham que pegar aquele cordeiro, imolar aquele cordeiro, tirar o sangue, porque isso era uma outra lei, de que a vida está no sangue, então o povo não podia, hipótese nenhuma, comer o animal com sangue. E aí eles tinham que comer esse cordeiro durante a noite e eles não podiam deixar sobrar nada para o dia seguinte. Tudo que eles tivessem que comer tinha que comer à noite. E aí, junto da Páscoa, foi instituída a festa dos pães sem fermento, ou os pães asmos, como chama. E aí, como é que ela funcionava? No dia 14, a gente tinha a festa da Páscoa, e do dia 15, mais 7 dias, eles tinham que celebrar a festa dos pães sem fermento, onde durante os próximos 7 dias, eles não podiam comer nada fermentado. E aí, por que foi instituído isso, né? Porque quando o povo foi sair do Egito, foi tudo muito rápido, eles estavam ali tendo as pragas, e aí Deus mandou eles instituírem a Páscoa, e aí eles não iam ter tempo de esperar a massa do pão levedar, ou seja, fermentar, para eles poderem fazer os pães e levar para a viagem. Então, o que Deus instituiu para eles? Façam os pães sem fermento, porque aí vocês não vão precisar esperar que eles levedem, é só colocar no forno e tá pronto, partiu. Então, essa festa dos pães sem fermento era justamente uma lembrança para eles dessa pressa que eles tiveram que sair. Era uma lembrança de eles terem que sair do Egito, era a lembrança da libertação deles do Egito. E essa festa dos pães sem fermento, contada mais 7 semanas, dava início a uma outra festa, que era a festa das semanas, porque a partir desse período, lá na terra, era o tempo da colheita, e aí a festa das semanas ou a festa de Pentecostes, é a mesma festa, mas com nomes diferentes, ecoavam para eles sobre a colheita que Deus tinha trago para eles nesse momento da história deles. E aí, como que a gente vê todas essas informações ecoando para Cristo e a sua noiva? Lá em João 6,54, Jesus disse: todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, da mesma forma como eles tinham que comer o cordeiro, Deus também diz: comam da minha carne e bebam do meu sangue. Lá em João 19,31, esse era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Nesse momento aqui foi quando Jesus ia ser crucificado. A gente acredita que seria numa sexta-feira. E aí, como o sábado era o sábado da Páscoa, o que eles falaram? Os judeus foram atrás de Pilatos e falaram o seguinte: por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhe quebrassem as pernas e os corpos fossem tirados. O
que acontecia naquele tempo? Quando os criminosos eles eram crucificados, eles não duravam pouco como durou Jesus. Vale lembrar que Jesus apanhou na mão dos judeus, apanhou depois na mão dos soldados romanos, e fora que isso, a última coisa que ele tinha comido tinha sido numa quinta-feira à noite, então ele virou uma madrugada, ele estava com sono, ele estava surrado, ele estava com fome, então tudo isso colaborou para que ele tivesse uma morte rápida, mas geralmente isso não acontecia com os outros criminosos que eram crucificados naquela época. Tem relatos de que eles ficassem até 7 dias ali pendurados nas cruzes. Então, o que acontecia quando eles queriam acelerar o processo de morte desses criminosos? Eles quebravam as pernas deles, porque a perna era o apoio que ele tinha para ficar se mantendo vivo ali, para manter o pulmão inflando, né, e contraindo para ele conseguir respirar. Quando eles quebravam as pernas, o corpo dele esticava, então ele morria por asfixia, porque o pulmão ele não conseguia mais fazer essa movimentação. Então, o que os judeus fizeram? Quando eles viram que o dia seguinte era Páscoa e que Cristo ia morrer na sexta, eles pediram para os romanos para que quebrassem as pernas dos criminosos que haviam sido crucificados. Vale a pena lembrar de que era Cristo e mais 2 que estavam sendo crucificados com ele. Então eles pediram ali para que as pernas deles fossem quebradas justamente para isso, para que acelerasse o processo de morte deles, para tirar logo os corpos deles de lá. E lá em Atos 2:41 vai dizer assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A festa das semanas, gente, a gente vê que Jesus morre, ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, e contados 40 dias que os discípulos estavam lá na Judeia, a gente vê que o Espírito Santo desce sobre eles, e logo após nós temos uma pregação de Pedro na qual 5.000 pessoas são quebrantadas pela mensagem do Evangelho. E aí a gente vê justamente a festa do Pentecostes acontecendo, aonde eles têm uma colheita para o reino de Deus, uma colheita de santos homens e mulheres de Deus que se convertem ao Evangelho de Cristo Jesus. E nós somos também essa colheita, nós somos parte dessa colheita. Então digamos que é uma festa que está sendo celebrada até hoje. E aí nós vamos para o livro de Levítico. Nós vemos lá no livro de Levítico de que essas festas deveriam ser fixas para o povo, onde todos os anos eles tinham que relembrar aquele acontecimento de libertação, de livramento e de juízo no Egito, do povo de Israel saindo do Egito. E aí a gente vê Deus instituindo isso como fixo para o povo de Israel. Eles não deveriam se esquecer daquele momento histórico da vida deles. E aí a gente continua vendo de que deveria ser celebrado no dia 14 do mês de Abib. A gente vê repetindo a questão da festa dos pães sem fermento. E aí ele dá mais algumas informações pra gente quanto a essa festa. De que deveriam haver reuniões sagradas no primeiro e no último dia de festa. E durante os 7 dias eles deveriam fazer sacrifícios e não fazer nenhum outro tipo de trabalho. Ou seja, durante os 7 dias de festa dos pães sem fermento, eles deveriam estar totalmente empenhados na festa, totalmente empenhados a manter essa memória ativa na vida deles. Já no livro de Números, é para onde a gente pula, a gente vê que eles tinham que ter uma ocasião própria para a celebração, e mesmo impuros eles deveriam celebrar a Páscoa, ou seja, a Páscoa ela tinha uma data específica para ser celebrada, porque era um memorial. E como eu mostrei para vocês, no dia 14 do mês de Abib foi quando eles saíram do Egito. Então, da mesma forma, todos os anos, naquela mesma data, eles tinham que relembrar essa informação. E aí, o que aconteceu quando essa parte foi instituída lá no livro de Números? O povo ia instituir a Páscoa, eles iam celebrar a Páscoa. E aí tiveram alguns homens que tocaram em cadáveres e aí pela lei eles estavam impuros por causa disso. Então eles foram questionar a Moisés. Tipo, a gente faz parte da aliança e a gente ficou impuro por causa disso. E por conta disso a gente não vai poder ser celebrante dessa Páscoa. E aí Moisés consultou ao Senhor e o Senhor falou para eles que mesmo eles estando impuros por tocarem um cadáver, eles poderiam celebrar a Páscoa, poderiam ser participantes da Páscoa. E aí com isso também veio a primeira vez que eu vi, pelo menos, aonde ele institui 3 coisas que eles deveriam comer na ceia de Páscoa, que eram o cordeiro, os pães e as ervas amargas. Ou seja, o cordeiro lembrando do livramento na viga, os pães remetendo ali para a saída deles do Egito e as ervas amargas para eles lembrarem de todo o sofrimento que eles tiveram lá. Então, novamente, a gente vê ecoando as 3 palavrinhas, livramento, libertação e juízo, que tudo isso Deus executou
ali na saída do povo do Egito. E aí a gente vê mais uma instituição aqui no livro de Números, que ele diz assim: não deveriam quebrar nenhum osso do cordeiro. E mais uma coisa, quem não celebrasse a Páscoa porque não quis, tipo, ele podia celebrar e não celebrou, ele teria que ser eliminado do meio do seu povo. Lembra que eu falei dos homens que procuraram Moisés porque estavam impuros? Deus deixou claro para eles que eles poderiam celebrar a Páscoa, porque era um memorial para todo o povo. E eles ficaram impuros ali por um momento, mas eles iriam se purificar. E Deus fala: não abram mão da aliança, não deixem de ser participantes desse memorial por causa de uma impureza momentânea, mas participem. E aqueles que não quisessem participar, eles teriam que ser eliminados do seu povo. Por quê? Porque por escolha eles resolveram rejeitar tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo de Israel. E gente assim quer dizer que ela não era nem participante da aliança no coração. Então eles deveriam ser eliminados do meio do povo de Israel. E por último, durante aqueles dias eles deveriam oferecer ofertas e sacrifícios pela culpa. Ou seja, a Páscoa agora, ela não é, além do memorial, ela também tinha que ser uma celebração, e por isso as ofertas e sacrifícios pela culpa. Ou seja, eles deveriam ser redimidos através do Cordeiro por meio da festa da Páscoa. E aí, como que isso ecoa pra gente, né? Lá em João 19:33, lembra que eu falei no slide anterior que os judeus tinham pedido para quebrar a perna de todos os crucificados? Então, olha só o que aconteceu. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estavam mortos, não quebraram as suas pernas. Ou seja, isso também cumpre as Escrituras, porque eles não podiam quebrar nenhum osso do Cordeiro. E da mesma forma, nenhum osso de Jesus foi quebrado na crucificação. E lá em 1 Coríntios 11:29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E a gente vê isso ecoando também lá do livro de Números. Quem não celebrasse por escolha seria eliminado do meio do seu povo. Quando eu digo por escolha, a gente consegue entender que ele não discernia a aliança. Ele não discernia o que era o povo de Israel. Ele não discernia o que era a aliança de Deus. Então, esses que não discerniam, não tinham entendimento do que aquilo era, eles não participavam e eram eliminados do meio do seu povo. E da mesma forma hoje, se nós não discernimos o corpo de Cristo, não discernimos que somos membros de um corpo, de uma igreja santa e lavada e remida pelo Senhor, não discernimos a aliança que vem de Deus através da sua crucificação, da sua morte e ressurreição, nós comemos e bebemos para a nossa própria condenação. Ou seja, não adianta seguir o rito, não adianta seguir a liturgia, se com isso você não tiver o entendimento do que ela significa. Beleza? No livro de Deuteronômio, ele vai dizer que os pães sem fermento eram chamados de pão da aflição. Eu achei muito interessante isso, porque até então ele só estava dando ênfase de que eles eram os pães sem fermento. E aqui em Deuteronômio ele deixa claro, os pães representavam a toda aquela aflição que haveria de acontecer para que eles fossem libertos. E aí nós temos que nenhuma carne sacrificada deveria ficar até o dia seguinte, isso já foi falado lá em Levítico, ele reafirma isso aqui no livro de Deuteronômio. E aí ele dá mais um detalhe importante. O que a gente está vendo aqui, né? No livro de Levítico, a gente vê que é ali naquele 1 ano depois que o povo saiu do Egito, que eles começaram a andar, Deus instituiu todas as leis. Então o livro de Levítico é nesse período de Israel. Eles não tinham nem começado a andar pela terra ainda. No livro de Números, a gente vê o quê? O povo tinha acabado de desobedecer a Deus. Eles não creram na promessa da terra prometida. Então o que a gente vê acontecer? Deus falou para eles que eles iam ter que ficar mais 40 anos andando no deserto. Então Moisés estava instituindo para eles a Páscoa que deveria ser celebrada nesses 40 anos em que eles estariam no deserto. Aqui já em Deuteronômio, já tinham passado esses 40 anos e eles agora iam finalmente tomar posse da terra. Então quando Moisés está reafirmando aqui as questões da Páscoa, ele está falando para eles, né? Vocês vão ter que celebrar a Páscoa dessa forma quando vocês entrarem na terra. Então agora ele está dando já como que eles deveriam celebrar a Páscoa depois de entrarem na terra prometida. E aí a gente vê Deus falando, né, que ela deveria ser sacrificada, a Páscoa deveria ser realizada no lugar em que o Senhor escolhesse. Então ele fala, não vai ser mais em qualquer lugar na terra que vocês quiserem. Eu vou escolher um lugar e naquele lugar vocês vão ter que celebrar a Páscoa. E aí, como que a gente vai se ecoando pra gente? Primeira coisa que eu quero ressaltar é que Deus escolheu esse lugar, e isso está lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, no versículo 6, que ele diz assim: mas agora
Escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Então Deus escolheu Jerusalém na tribo de Judá para que as festas fossem instituídas. O centro de adoração ao Senhor deveria ser realizado em Jerusalém. Agora, olha só que interessante. Lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 33, Jesus estava falando ali com os fariseus e ele diz assim: mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Meu Deus! Gente, olha isso. Em Deuteronômio, ele diz que a Páscoa deveria ser realizada, o cordeiro deveria ser sacrificado no lugar em que o Senhor escolhesse. Deus escolheu Jerusalém e Cristo morreu exatamente em Jerusalém. Ele não podia morrer em outro lugar, justamente para cumprir isso na lei também. E aí eles entraram na terra, e aí a gente vê lá no livro de Josué, que dizendo o seguinte: quando eles chegaram na terra, no momento de celebração, comeram do produto da terra e nesse momento o maná cessou. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o povo reclamou para Deus que eles estavam sem comida e aí Deus ficou mandando o maná. O que era o maná? Era um pãozinho que diz que ele tinha gosto de pão de mel. O povo fala que tem gosto de pão de mel. E aí o que aconteceu? Eles ficaram comendo desse maná ao longo dos 40 anos e a partir do momento que eles entraram na terra, quando eles celebraram a Páscoa, as ervas, as coisas, o trigo que eles usaram para fazer os pães, todos já eram produtos da colheita da terra. Ou seja, não foi algo assim que Deus tinha dado para eles do céu, né? Igual era o maná. Era algo que eles colheram ali na terra e ali eles celebraram a Páscoa. E nesse momento de celebração, o maná parou de cair. Por quê? Porque eles já tinham seu sustento a partir da terra que o Senhor tinha dado para eles. Agora, olha só como isso ecoa pra gente. Lá em João, no capítulo 16, no versículo 7, vai dizer assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. A gente vai ver em outra parte ali do livro de João que Jesus vai dizer que ele é o pão da vida. E aí o que a gente percebe? Que no momento em que o Espírito Santo precisava vir, o pão da vida precisava subir. Então o que a gente vê? O maná cessando, Jesus tirando a sua presença corpórea do meio da terra, para que a gente pudesse colher diretamente do reino, diretamente as bênçãos celestiais que é falada lá em Efésios, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, esse produto da terra, o produto do reino é o Espírito Santo, e o maná cessando é o próprio Cristo, que agora só vai voltar em breve. E aí, gente, é uma coisa muito curiosa. Depois do livro de Josué, a gente só vê repetindo a celebração da Páscoa durante o reinado de Ezequias. Ou seja, o povo já tinha passado por um período de juízes, o período dos reis, onde tivemos Saul, Davi e Salomão, o Reino Unido. Nós tivemos que o reino se dividiu, nós tivemos pelo menos uns 10 ou 15 reis antes de chegar aqui. E a primeira vez que a gente ouve falando que o povo celebrou a Páscoa foi nesse momento aqui no reinado de Ezequias. Então a gente vê totalmente a desobediência do povo de Israel em relação à festa que foi instituída pelo Senhor, em relação à aliança, né? Porque a festa acabou que era o menor de tudo que eles estavam fazendo, né? E aí a gente vê nesse período Israel está dividido, 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos ficaram em Judá, que eram os reinos do sul. Vocês vão ver isso melhor no vídeo que eu gravei lá do Antigo Testamento. Eu vou deixar o card aqui também no YouTube, vou deixar. E vocês podem olhar aqui na série que eu deixei aqui do Entendes o que Lês no meu Instagram. E aí, como é que aconteceu, né, essa celebração? O rei Ezequias, ele era rei de Judá, tá? Ele era rei do Reino do Sul. E aí ele mandou cartas para todas as tribos do Reino do Norte também, para que eles viessem celebrar a Páscoa. Ele teve essa sensibilidade de que eles precisavam celebrar a Páscoa e reafirmar a aliança com o Senhor e voltar a adoração, o culto ao Senhor no meio de Israel. E aí a gente vê que eles não fizeram no tempo certo, não foi no dia 14 do mês de Abib, até porque eles não tinham sacerdote, para você ver o nível de corrupção que chegou o sacerdócio naquele tempo. O culto ao Senhor estava corrompido, as leis morais do Senhor ficaram corrompidas no meio do povo de Israel. Então você vê o nível de depravação espiritual e moral que aquele povo chegou nesse momento. E aí
de todas as 12 tribos de Israel que foram convocadas para a Páscoa, a Bíblia vai dizer que eles zombaram do rei Ezequias por causa disso. E aí somente alguns das tribos de Azer, Manassés e Zebulun que foram participar. E aí uma coisa muito interessante que eu vejo nesse texto, que a Bíblia diz assim, que eles alcançaram unidade de pensamento e tiveram forças para retirar os altares. Ou seja, eles tinham muitos altares idólatras ao longo das terras de Israel. E aí naquele momento de celebração da Páscoa, eles tiveram unidade de pensamento, e ainda deixa lá ressaltado que essa unidade de pensamento foi dada por Deus a eles, e a partir daquilo ali eles tiveram forças para retirar os altares. E o legal é que isso não foi uma ordem do rei Ezequias, eles mesmos se levantaram e tiraram esses altares. E aí a gente vê isso ecoando pra gente lá em Atos, no capítulo 2 e 44. Quando ele vai falar da igreja, ele vai dizer que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então essa união gerada pelo Cordeiro, essa união gerada pela celebração da Páscoa, por esse memorial, é o que nos dá uma unidade de pensamento. Porque toda vez que nós pensamos na Páscoa, nós pensamos em livramento, em libertação e em juízo. Então quando nós entendemos que Deus, por um só homem, tirou o pecado do mundo e nos permitiu ser participantes dessa aliança, nós temos uma unidade de pensamento. E é essa unidade que nos permite tirar os altares idólatras do nosso coração. Ou seja, não tem como lutar sozinho. Você precisa estar ligado ao corpo. Você precisa estar na igreja. Você precisa ser participante da igreja e do corpo de Jesus, para que você tenha força suficiente para tirar os altares idólatras do seu coração. Ainda nessa mesma história, a gente vê que depois que eles abateram o cordeiro, os sacerdotes se constrangeram e eles se consagraram para oferecer os holocaustos ao Senhor. Lembra que eu falei que não tinham sacerdotes o suficiente? Então, quando eles pegaram e foram, eles não estavam puros cerimonialmente para poder fazer essa celebração. Então, quando eles foram, eles se constrangeram. Quando eles foram tocar no cordeiro, quando eles foram imolar o cordeiro diante de Deus, eles se sentiram constrangidos pelo seu estado. E aí foi quando eles se consagraram para poder oferecer os holocaustos ao Senhor. E aí a gente vê algo interessante, foi que os levitas, eles tiveram que botar a mão para fazer a Páscoa. Lembrando, a tribo de Levi foi chamada por Deus para exercer o sacerdócio, mas nem todos os levitas eram necessariamente sacerdote. Nós tínhamos os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, essa questão dos sacrifícios, dos holocaustos, das ofertas, quem ofereciam eram os sacerdotes e não os levitas. E nesse momento da história, a gente vê que os levitas, que não eram sacerdotes, precisaram ir lá para ajudar, porque não tinham sacerdotes o suficiente. E aí a gente vê, eles não cumpriram a Páscoa da forma que Deus tinha instituído. Mas o que aconteceu? Ezequias, ele clamou ao Senhor porque eles queriam se achegar a Deus. E aí, lá em 2 Crônicas 30, no versículo 18 e 19, vai dizer que o Senhor não castigou o povo e Ezequias porque inclinaram os seus corações a buscar a Deus. Então, mesmo na situação em que eles estavam, o fato deles terem intencionado reatar a aliança com o Senhor foi o que livrou eles da ira de Deus. Lembra que eu falei, esses ritos eram uma sombra daquilo que havia de vir. Então, por mais que eles não tivessem feito exatamente como a lei mandava, mas eles estavam circuncidados no coração, e isso atraiu o coração de Deus para eles. E aí a alegria foi tanto porque eles não tinham morrido por terem feito isso, e porque eles finalmente estavam reatando a aliança com a presença de Deus, que eles estenderam a festa por mais 7 dias de tanta alegria que eles sentiram naquele momento. E como que isso ecoa para nós, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. Então, da mesma forma como eles se constrangeram ao abater o cordeiro, nós também nos constrangemos pelo amor de Cristo, que se colocou como cordeiro e foi imolado por causa de nós. O amor de Cristo, a morte de Cristo tem que nos constranger, porque outrora nós éramos mortos no pecado e agora, se nós fomos vivos, foi porque um morreu por nós, e esse era Jesus Cristo. E aí a gente vê lá em 2 Reis, agora já no reinado de Josias, lembrando que Josias ele vem depois de Ezequias, foi bem umas 3 gerações depois de Ezequias,
E aí a gente vê que ele também celebrou a Páscoa. E está lá em 2 Reis 23, 21 e 22, que diz assim: Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: Celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Por quê? Porque Josias ele fez a Páscoa agora exatamente como ela havia sido instituída na lei mosaica, ou seja, ele não desviou nenhum ponto da lei para realizar a Páscoa, ao contrário de Ezequias. Agora, Josias preparou todo o povo para celebrarem a Páscoa. E isso é uma coisa interessante, de que Ezequias queria reparar um erro. Agora, Josias, ele premeditou não cair nesse erro novamente. Porque o que a gente vê? Josias encontrou o livro da lei e quando ele leu, ele se constrangeu e se quebrantou para ver o estado de depravação que Israel estava passando. Então ele não quis reparar um erro de algo que ele ia deixar passar mais uma vez a partir da consciência que ele teve de pecado. Mas ele premeditou fazer as coisas certas. Isso a gente tem que fazer também. A gente não pode esperar cair no pecado para se reconciliar com Deus. A gente também pode prevenir de cair nesse erro, porque nós temos a consciência de pecado. A Bíblia está disponível para todos nós. E aí esse fato na vida de Josias fez dele um rei inigualável, porque olha só o que fala lá, ainda no mesmo capítulo, só que no versículo 25. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. O fato de ele ter se disposto a cumprir a lei de Moisés, com todos os pontos, com todo o temor, com todo o tremor e com todo o amor, fez dele um rei inigualável. Nem mesmo Davi, que foi chamado um rei segundo o coração de Deus, não foi tratado que nem Josias, porque nem mesmo Davi instituiu a Páscoa, ao menos não tem relatos que ele tenha realizado a Páscoa da forma como Deus havia instituído. E o rei Josias fez isso não somente com a Páscoa, mas conforme toda a lei de Moisés. E aí, o livro de Ezequiel também fala da Páscoa pra gente. Vai dizer assim que Ezequiel ele tem uma visão, né, nos últimos capítulos de Ezequiel, aonde ele praticamente renova a aliança, Deus renovando a aliança com o povo de Israel, e ele tem uma visão do templo, falando todas as medidas do templo, e ele repete algumas questões da lei, só que ele dá um adendo aqui nesse momento de renovação da aliança. Esse momento aqui, o pessoal já tinha sido exilado, tá? As tribos do norte já não existiam mais, elas haviam ido para o reinado da Síria, para o exílio do rei da Síria, e aí ali eles não estavam mais existindo. As tribos haviam sido dizimadas ou tinham sido extremamente corrompidas pelo povo da Síria. E o povo de Judá também foi exilado, isso aqui foi bem depois do reinado de Josias, e aí o povo de Judá também havia sido exilado, eles estavam agora no exílio da Babilônia, e aí a gente vê que foi quando Deus mostrou toda essa visão para Ezequiel. Eles já estavam perto já de sair do exílio da Babilônia. E aí a gente vê que nesse exílio da Babilônia, Babilônia foi tomada pelo Império Medo-Persa, e aí foi nesse momento em que eles puderam sair de lá. E aí nesse meio aí a gente tem a história de Esté, de Neemias, de Esdras vindo logo depois. E aí a gente vê lá em Ezequiel 45, 21 e 22 que diz assim: No dia 14 do primeiro mês vocês observarão a Páscoa. A gente vê ainda a mesma coisa que foi instituída lá em Levítico e Números, né? E aí ele diz: uma festa de 7 dias, no qual vocês comerão pães sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. E agora o príncipe tinha que oferecer o novilho não somente por ele, mas também pelo povo. E como que a gente veio ecoando isso para nós hoje? Lá em João 11,50 diz: Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Nós sabemos que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele era esse príncipe que forneceria um novilho em favor de si, de todo o povo da terra, pelo pecado, como oferta pelo pecado. Ele mesmo se ofereceu como oferta pelo pecado, sendo o príncipe do povo, o rei dos judeus, para que eles pudessem ser justificados diante de Deus. E agora nós só vemos falar da Páscoa no livro de Esdras. Ali eles já tinham sido libertos do exílio, né, que começou com a Babilônia.
E aí Esdras ele foi chamado para reconstruir o templo do Senhor, enquanto Neemias foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí a gente vê no livro de Esdras, lá no capítulo 6, no versículo 19 e 22, que eles vão celebrar a Páscoa. E aí é legal porque ele fala que todos estavam cerimonialmente puros, e eles comeram do cordeiro com todos os que tinham se separado das práticas impuras. Ou seja, no meio do povo ali, haviam aqueles que tinham se desviado ainda da aliança do Senhor. Então, todos aqueles que se apartaram dessas práticas impuras, dessas práticas imundas, que era a idolatria, eles puderam participar da Páscoa naquele momento. E aí a gente vê que eles celebraram a festa dos pães sem fermento como significado de terem sido libertos da mão do rei da Síria, e com isso eles tiveram forças para reconstruírem o templo. Novamente algo que aconteceu lá no tempo do rei Ezequias. Quando eles estiveram juntos, que eles relembraram a libertação, o livramento e o juízo, eles tiveram forças para retirar os altares. E aqui eles tiveram forças para reconstruírem o templo, reestabelecerem o culto ao Senhor. E aí, depois de visto isso, a gente não tem mais relatos da Páscoa no Antigo Testamento. E aí eu achei interessante a gente parar para prestar atenção na última semana da vida de Jesus. E para a gente poder realmente, nesse momento, estar relembrando as 3 palavrinhas: libertação, livramento e juízo, ecoados na vida de Jesus. Na última semana de Jesus na Terra, a gente começa essa semana, o que seria ou domingo ou segunda-feira, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquele momento em que todo o povo gritou: Hosana ao rei nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus entra em Jerusalém e é aclamado por todo o povo. Logo depois ele entra no templo e tira todos os vendedores, os mercadores do meio do templo do Senhor, porque eles corrompiam o culto ao Senhor, vendendo as ofertas que eles deveriam oferecer. E aí os líderes religiosos, com essa foi o ápice para eles, e eles começam a tramar a morte de Jesus. Lembrando que tem muito mais coisa aqui, entre esses tópicos que eu tô colocando aqui, a gente vai ver melhor eles lá na aula sobre os evangelhos, onde a gente vai ver toda a história do que aconteceu nos evangelhos, tá? E aí a gente vê, nesse momento, Judas negocia a vida de Jesus. É quando ele se propõe a entregar a vida de Jesus aos judeus por 30 moedas de prata. E aí Deus ordena que os discípulos se preparem para a Páscoa. É quando eles vão atrás lá do homem e pedem o salão para preparar a ceia, do Senhor. Nessa ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando que assim como ele era o servo, os discípulos também deveriam ser servos. E isso também vale para nós enquanto igreja. E nós temos a celebração da última ceia, que é quando Jesus celebra o pão e o vinho sendo a carne e o sangue dele mesmo, como lembrança e um memorial da justificação. Jesus prediz a negação de Pedro, quando Pedro se dispõe a morrer por ele, e ele diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí nós vemos que Jesus ele para e ora por si, pelos discípulos e por todos nós. Jesus então ele vai para o jardim do Getsemane, e lá ele agoniza. É quando o nervoso sobe de uma forma tão grande que ele soa gotas de sangue saem por seus poros. Naquele momento Judas chega ao jardim, e aí ele é traído com um beijo e é preso pelos fariseus. Nós temos o interrogatório de Anás contra Jesus, e Pedro nega Jesus pela primeira vez. Caifás, então, eles alternavam o sacerdócio entre Anás e Caifás. Caifás interroga Jesus também, e Pedro nega novamente conhecer a Jesus. Então os líderes religiosos, como não queriam matar Jesus, para que eles não ficassem impuros para a Páscoa, eles decidem entregar ele a Pilatos, até porque eles não tinham jurisdição para matar ninguém. E aí Judas, nesse momento que ele percebe que Jesus ia ser entregue para ser morto, ele entra um remorso gigantesco do que ele fez, e ele se enforca, ele se suicida. Jesus então ele é julgado perante Pilatos, era o governador romano sobre a Judéia. E aí Pilatos ele não quer que essa bola caia na mão dele, então ele envia Jesus para Herodes, que era governador da Galileia. E aí Herodes não quer pegar essa também, devolve ele para Pilatos, e aí Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Os romanos, então, os soldados zombam de Jesus, eles tecem a coroa de espinhos, colocam os mantos de púrpura e ficam ali zombando do reinado de Jesus. E Jesus, então, é levado para ser crucificado. Jesus, então, ele é pregado naquela cruz, os pregos atravessam as mãos e os pés de Jesus, e aí Jesus morre naquela cruz.
Naquele momento, depois disso, como sábado era a festa da Páscoa, e eles tiraram o corpo de Jesus e o sepultaram. Um guarda, então, ele é posto no sepulcro, e ao terceiro dia, Jesus ressuscita, para a glória de Deus. Então é isso, gente, que durante toda a vida de Jesus, você quando for ler, reflita essas 3 palavras: libertação, livramento e juízo. Que isso nunca falte na sua mente quando você lembrar da Páscoa, que isso sempre ecoe no seu coração ao você pensar na Páscoa, no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus. Sempre que você pensar na morte de Jesus, lembre-se disso. Você foi liberto, você é livre e há um juízo da qual você escapou pela morte de Jesus. Então é isso, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, mandem aqui no direct. E é isso. Um beijo. Fiquem na paz.